porque na campanha que chega ao último dia na Venezuela, o primeiro compromisso de Nicolás Maduro aconteceu em Maracaibo, cidade que tem no petróleo um símbolo nacional. Diante dos eleitores, Maduro manteve o discurso de independência. A gente tem, inclusive, as imagens. Ele também falou sobre uma profecia que recebeu de um pastor. Vamos acompanhar. Eu sou um homem que vengo do povo. Sou um homem que venho do povo. Vocês me conhecem muito bem. Não tenho dívidas e nem devo nada a ninguém nesse mundo. Não fui, não, nem serei fantoche ou boneco de ninguém. Não sou nem serei títere nem monigote de nadie. E agora ele fala sobre a profecia que teria recebido de um pastor. Vamos acompanhar. Me dijeron en el 2022 unos pastores cristianos. Maduro. Pastores cristãos me disseram: presidente Maduro, virão 7 anos de bênçãos e prosperidade para a Venezuela. E eu disse a eles: a partir de quando? Eles responderam: de 2024. A profecia já está se cumprindo. A profecia já se está cumprindo. Convocou até o pastor, hein? Quanto a Edmundo Gonzalez, um vídeo nas redes sociais foi publicado há pouco e traz uma mensagem de força e coragem aos eleitores. Vamos acompanhar. Eles poderão ter ilegalmente recursos do Estado, poderão ter o controle do Conselho Nacional Eleitoral e do Tribunal Supremo de Justiça. Se tem alguma coisa de que vocês não devem duvidar, é que o voto é secreto. Ninguém vai saber em quem você votou. Aí, o opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez, reforçando que o voto é secreto, ou seja, para estimular as pessoas que votem em quem elas quiserem. Você, delegado Palumbo, queria que trouxesse sua reflexão sobre as falas de Nicolás Maduro, né? Tentando convencer a população de que recebeu informações da profecia de um pastor, que milagres acontecerão na Venezuela, a partir de hoje tudo vai ser diferente. E as falas do opositor Edmundo Gonzalez dizendo que o voto é secreto, estimulando as pessoas que votem no candidato delas, né? Não se vendam, né? Com certeza, né? Parece piada, né? Vem falar de profecia, que vai ter 7 anos de prosperidade a partir do ano que vem, só se ele sair do poder. Aí eu acredito nisso. Vem falar que não tem dívida, é claro que não tem dívida, roubou pra caramba, não vai ter dívida nunca mesmo, né? Um cara que rouba, um corrupto não tem dívida, aliás, está com as contas em dia, né? De maneira errada, mas está com as contas em dia. A eleição lá não tem a mínima possibilidade de ser uma eleição limpa. O voto, realmente, ele é secreto. Mas quem vai estar do lado da pessoa que vai estar votando? Será que não vai ter lá uma coação em muitos lugares? Oh, quem você está votando aí? Será que não vai acontecer isso? Eu acho que vai acontecer isso sim, porque ele está completamente desesperado. Ele está completamente alucinado para ganhar essas eleições, porque ele sabe que ele vai ser preso. E ele já deu demonstração de que ele é um ditador. Quando ele fecha a fronteira, ele não quer que milhares de venezuelanos vá votar. Quando ele impede uma candidata de chegar num determinado local, fazer um comício, fecha a estrada, isso é um ato de ditador. E ele não só prendeu opositores, não. Ele mandou fechar um restaurante, Pancho Grill, porque deu café para Maria Corina. Você vai falar que isso aqui é normal? Não é normal. É óbvio que não é normal. O Maduro tem que ser preso, e não ficar aí falando esse monte de bobagem, de profecia, que ele vai prosperar a Venezuela. Ele não vai prosperar é nada. A Venezuela está um caos. 94,5% da população passa fome, rói osso. As pessoas estão indo embora de lá o tempo todo. Não tem emprego, não tem nada, comendo literalmente cachorro. E ele vem com esse discurso aí falacioso. Pois é, o Beraldo há pouco trouxe uma reflexão importante sobre setores importantes e estratégicos da Venezuela que talvez estejam fazendo um jogo duplo, talvez não estejam de forma legítima ao lado de Nicolás Maduro e talvez em paralelo, com um pé em cada canoa, estejam trabalhando sim para a derrota do ditador. Então, queria, Dávila, que você trouxesse uma reflexão sobre a possibilidade de Nicolás Maduro perder, o que aconteceria com a Venezuela, o que poderia acontecer com ele, porque, inclusive, Maria Corina Machado concedeu uma entrevista a um jornal aqui do Brasil e disse o seguinte: não haverá vingança ou revanchismo.
Ela defendeu uma transição pacífica entre um governo e o outro, em caso de vitória de González. Ou seja, ela alivia no discurso, inclusive para não assustar Nicolás Maduro, talvez para que ele entenda que não vai acontecer nada de absurdo com ele, ou seja, não vão pregar a detenção dele de forma imediata, alguma coisa por aí. Você entende que esse pode ser um caminho? Certamente. Mas primeiro preciso fazer um adendo aqui ao delegado Palumbo. A profecia já está acontecendo, é 7 anos de prosperidade para ele. É para ele, não é para o povo venezuelano. Ele não falou para quem que é, ele falou 7 anos de prosperidade, Palumbo. Ele não está falando para quem que é. Para ele, com certeza, vão ser anos de muita prosperidade. Mas brincadeira à parte, o que eu vejo que nós temos de compreender o timing dessa eleição. Na verdade é o seguinte, o destino da Venezuela não termina no dia 28 de julho com o resultado das urnas, termina daqui a 6 meses, quando Maduro for. Então não importa qual é o resultado, pode ter enorme movimentação política, inclusive para tirar Maduro mais à frente. Então não é que dia 28 de julho termina a eleição, o resultado está dado, mesmo que Maduro ganhe e que ele está garantido no poder por mais 4 anos. O que eu acho que pode aí sim ter essa articulação. E essa articulação passa por 2 coisas, como nós já aventamos aqui no Pingos nos Is. Primeira coisa é que essa turma vai ter algum tipo de indulto e não vai ser preso, porque senão você não vai conseguir desmantelar o narco-estado que ele construiu, porque todo mundo deixou rastro lá, polícia, Forças Armadas, gente do partido. Então assim, tem que ter E aí a atitude de Maria Corina Machado está correta. Se o preço para a Venezuela voltar à democracia, ter liberdade, o país poder voltar a crescer, atrair investimento, é uma anistia, eu sou a favor. Eu estaria fazendo a mesma coisa que ela está fazendo, porque nós temos que pensar no futuro do povo venezuelano. E se esse é o preço a pagar, que pague esse preço, porque o que não pode é ser muito duro, e aí você não tem nenhum dos melhores dos mundos. Você tem o Maduro continuando no poder e a Venezuela aprofundando cada vez mais na miséria. Então, essa conversa já deve estar ocorrendo com algumas pessoas da oposição e esses dissidentes dentro do governo, porque isso é uma coisa que precisa ser muito bem arquitetada, porque também não é só a promessa de uma Maria Corina Machado que vai deixar Maduro e toda essa turma aí do narco-estado tranquilo, que não, se eles ganharem a eleição no dia seguinte tá tudo certo. Então é sim algo que vai demorar esse período de transição aí, não importa qual o resultado da eleição. Então eu digo que o drama da Venezuela não termina no dia da eleição, vai depender desses 6 meses de transição, e aí muita coisa pode ocorrer. E aí a oposição precisa manter esse sangue frio, essa maturidade de sempre estar à mesa, negociar, ser coerente e entender que se o preço a pagar é algum tipo de concessão, indulto, vale a pena, porque o que o povo quer é a volta da liberdade, da democracia e da prosperidade econômica. Pois é, o que deve acontecer se Nicolás Maduro for derrotado nas eleições de domingo? Beraldo, vou pedir que você também traga a sua reflexão, mas só trazendo também uma informação, porque os chanceleres do Brasil e da Colômbia se reuniram para falar sobre a eleição na Venezuela. Claro, a situação por lá preocupa não somente Brasil e Colômbia, como vários países aqui da América Latina. O que a gente precisa considerar sobre essa possibilidade? Grupos dissidentes que ainda não se manifestaram, mas que na hora H acabem ficando ao lado do vencedor, caso não seja Nicolás Maduro. Beraldo? O que a gente precisa considerar é que Nicolás Maduro, que era maquinista no metrô de Caracas, ele não construiu uma história de liderança onde ele tem um exército apaixonado por ele, que está ali para matar ou morrer por ele. O que aconteceu na vida de Nicolás Maduro foi uma combinação da disposição dele de assumir risco e sorte, porque com a morte de Hugo Chávez, que provavelmente estaria no poder até hoje, se não tivesse morrido precocemente, foi onde ele teve a oportunidade, estava no lugar certo, na hora certa, e aí ascendeu ao poder. O que acontece? Esse poder não se sustenta sozinho, né? Eu tenho batido nessa tecla porque, por exemplo, se ele perde as eleições e combina um exílio em Cuba, na Rússia, na China, onde quer que seja, o que vai acontecer com as outras pessoas que deram sustentação a ele? Porque
Quando a gente fala do Maduro procurado por tráfico internacional de drogas, não foi ele que pegou a droga, que colocou no navio, que mandou para cima ou para cá. O que ele fez foi, junto com a sua turma ali, organizar um esquema para que houvesse tráfico de drogas, para que ganhasse dinheiro com a venda de petróleo da Venezuela, para que todas as negociatas, tudo que acontecia ali na Venezuela, ele tivesse o dele. Tem muita gente envolvida. Então, se ele for exilado, o que acontece com essas outras pessoas? Se houver mudança no núcleo de poder, na sustentação do poder, essas pessoas terão que ser presas. Elas terão que ser julgadas, cumprir pena. E pode ter certeza que tem muita gente ali que não está disposto a isso, né? Eles fizeram o que fizeram para ganhar o dinheiro que ganharam e agora eles vão proteger isso de todas as formas possíveis. Então, se houver uma saída combinada do Nicolás Maduro, essa combinação, ela necessariamente, no meu ponto de vista, terá que ser feita por todas essas bases de sustentação do poder com algum novo Nicolás Maduro ou com uma figura até de transição, mas para que eles se preservem. E o Maduro que se dane, se precisar, porque como é quadrilha, se precisar, eles colocam o Nicolás Maduro no micro-ondas, igual fazem nas favelas do Brasil, e não estão nem aí para Nicolás Maduro. Essa é a realidade. Eu não duvido, viu, Beraldo, que as articulações e as negociações passem por isso neste momento, porque quando o ministro de Maduro sinaliza que as Forças Armadas irão respeitar a decisão das urnas, me leva a crer que talvez já esteja rolando uma negociação nesse sentido. Olha, possivelmente Nicolás Maduro será perdoado, graça presidencial, um indulto, ou vai receber refúgio, buscar refúgio em um outro país, e aí os militares acabarão também recebendo algum tipo de benefício e uma graça presidencial para continuarem trabalhando aqui sem nenhum tipo de problema no país. Enfim, acredita também numa saída como essa, numa negociação, delegado Palumbo, que trate de um perdão para aqueles que estiveram ao lado de Nicolás Maduro durante o regime? Pode ser que aconteça isso, mas o Beraldo está corretíssimo. Porque o exército venezuelano é extremamente corrupto. Aliás, generais lá são acusados de serem os principais membros que mandam droga para os Estados Unidos, através dos Loçóis. Então, vai dar uma teia de traficante. É humanamente impossível uma única pessoa, a gente não pode ser ingênuo e achar que o Nicolás Maduro ele mandou 300 toneladas sozinho. Ele tem uma teia de gente que está ajudando ele. E se a torre cair, cai todo o resto. Se a base cair, cai todo o resto. Então, eles estão todos no mesmo barco. Não sei se vai ter uma negociação ou não, mas se depender das pesquisas, ele perde as eleições. Mais de 80% da população pretende ir votar e, segundo pesquisas, ele perde. Agora, até que ponto que essa eleição vai ser democrática? Claro que não vai ser. Você, Davi, lá, para fechar, os questionamentos feitos pelo Beraldo e a possibilidade de Maduro, ao ser derrotado, deixar o país e também o que fariam os demais que estiveram com ele durante tantos anos. Pode ser que essa construção desse consenso na oposição demore mais do que a eleição. E pode acontecer uma coisa irônica, né? Maduro, entre aspas, ganhar a eleição e depois que esse consenso é acerto, a justiça declara que teve fraude na eleição. E aí pode ser que mude o poder, entendeu? Então, pode ter várias manobras, mas depende dessa criação desse consenso em torno do que fazer com o Maduro e com toda essa teia de traficante aí, como bem disse o delegado Palumbo. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa, Beraldo, enquanto nós conversávamos, e hoje o nosso amigo Gustavo Segre me mandou aqui, você sabe que sexta-feira saiu um documento assinado por todos os membros do Mercosul, exceto o Brasil? Olha que coisa interessante, eu fiquei surpreso. Ele falou assim, não, mas aquilo lá aconteceu. Assinaram não só Argentina, Uruguai, Chile assinou e Guatemala. E só o Brasil não assinou, e o Paraguai também assinou. Então, ali, veja que coisa interessante, como já existe um movimento dentro do próprio Mercosul, querendo distância dessa fraude eleitoral na Venezuela, justamente para começar a se posicionar contra
Maduro. Isso é um sinal importante na diplomacia que vem ocorrendo, ou seja, as forças diplomáticas costurando esse consenso de repúdio a Maduro, as forças de oposição na Venezuela se orquestrando e mobilizando. Nós podemos ter resultados impressionantes aí, não só domingo, mas como eu disse, em todo esse processo de transição. Então nós vamos falar muito de Venezuela até o fim do ano. Com certeza, e fazendo um paralelo com o Conselho de Segurança da ONU, que, por exemplo, a Rússia tem poder de veto, né? E dependendo do assunto, sei lá, guerra da Ucrânia, ela sempre acaba vetando qualquer tipo de dispositivo. O Brasil, então, foi na contramão de todos os outros países nesse entendimento do Mercosul. Então, votou como a Rússia em comparação com o Conselho de Segurança da ONU. Você, Beraldo, quer fechar em relação ao posicionamento que os países da América do Sul, América Latina, devem ter após o resultado de domingo, caso Maduro seja derrotado ou saia vitorioso? Eu fico emocionado quando eu vejo que o Brasil voltou, Caniato. O Brasil voltou para o cenário internacional. Nós estamos aí defendendo o Hamas, defendendo Hugo Chávez. E o que mais será que nós estamos defendendo que a população nem sabe? É uma coisa assustadora como a gente é um anão diplomático, a gente não consegue usar o potencial que esse país tem, a força que o Brasil tem para transformar isso num papel de relevância, de liderança regional, de relevância. A gente é, assim, realmente um vira-lata nesse universo da geopolítica. Eu fico triste, Caneto, porque as pessoas não se dão conta do efeito que isso tem no Brasil. Se a gente não exerce o papel que nos cabe, a gente deveria, por obrigação, estar ocupando esse espaço, cumprindo esse papel. Nós é que deliberadamente que estamos trabalhando nesse processo de relevância de forma ativa para que o mundo aconteça, o mundo avance e a gente fique aqui fechado na nossa mediocridade governamental. Quais são as nossas prioridades? É deixar as nossas forças armadas enfraquecidas. É a gente não cuidar das nossas fronteiras. É a gente ouvir essa conversa fiada de força de segurança nacional, de coordenação nacional de segurança, que agora a Polícia Federal, que já não dá conta de fazer de forma eficiente o trabalho que tem hoje, terá a sua estrutura ampliada, vai ter muito mais responsabilidades, vai fazer e vai acontecer. Polícia Rodoviária Federal vai virar grande responsável por tudo e por todos e tal. E aí não tem conexão nenhuma com a realidade, com a lógica. Cadê o dinheiro para fazer esses investimentos? Cadê a vontade de lutar contra o crime internamente e nos fortalecer as nossas forças armadas, para que a gente, quando tem um vizinho irresponsável, um vizinho que está dizendo que vai invadir a Guiana, onde existem investimentos a sério para a extração de petróleo que podem servir ao Brasil. Onde está o Brasil? Está em Brasília, fazendo reuniões. Ora, veja, ligue para o Maduro. Maduro, por favor, meu querido amigo, vamos para o Caribe. Vamos conversar lá no Caribe, Maduro. Aí vamos fazer uma reunião lá em Aruba, sei lá onde é que eles fizeram a reunião. Tomaram um monte de cerveja, contaram um monte de piada e voltaram para casa. E o Maduro continua fazendo o que bem entende. Então, essa posição que o Brasil construiu para si, Caniato, me deprime profundamente. É de envergonhar qualquer brasileiro decente.